Olá, mantinhos e mantinhas, a paz do Senhor Jesus a todos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje é para você que se sente sobrecarregado, para você que está passando por algum momento difícil na sua caminhada com o Senhor Jesus, que esse vídeo o Senhor possa falar com você através dele, através da Bíblia Sagrada, que é o tema que geralmente eu utilizo aqui, né? Como todos sabem. Hoje eu estarei lendo o livro de Isaías, né? Isaías 49, capítulo 49, versículo 14, 15 e 16. De novo repetindo, Isaías 49, eu vou ler primeiro o 14, depois em seguida o 15, depois o 16. O 14 diz: Porém Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça dele, contudo eu não me esquecerei de ti. 16 diz assim: Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, e os teus muros estão continuamente diante de mim. Amém? Geralmente, quando a gente vai chegando num tempo da nossa caminhada, a gente se sente um pouco sobrecarregado com tudo que está acontecendo, a gente se sente triste, vem as frustrações, o inimigo se levanta, mas graças a Deus o Senhor sempre envia uma palavra que possa nos levantar, uma palavra de conforto, uma palavra que não é apenas uma palavra que você ouviu e guardou, mas é uma palavra que ela começa a fazer parte do seu dia. Amém? Porque a Bíblia Sagrada é assim, às vezes a gente passa por um versículo, lê, mas depois o Senhor traz esse versículo para a gente poder meditar e, sabe, ser recarregado de novo das palavras do Senhor. É como eu ouvi uma vez, a Bíblia, a pessoa me disse que a Bíblia aberta é a própria voz de Deus, falando com nós e a gente vendo, né, as palavras que Ele nos deixou. E é uma verdade, porque quando a gente abre, pede para o Espírito Santo de Deus abrir o nosso entendimento, a nossa sabedoria, a gente começa a ver com outros olhos. Por isso que a palavra se renova cada vez. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor fala conosco, mas ainda tem todo um processo para a gente poder aprender, entender tudo que o Senhor está falando em cada etapa da nossa vida. Amém? Em Isaías, o título que está aqui é: O servo do Senhor trará salvação aos gentios. O gentio seria uma pessoa que não, né, compactua com a mesma fé que você. Mas o versículo 1 diz assim, só um minuto. O versículo 1 vai nos dizer que assim: Ouve-me, ilhas, escutai-vos, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome. O Senhor, Ele chamou cada um de nós desde o ventre da nossa mãe. O Senhor nos conhece, Ele menciona o nosso nome, Ele sabe tudo ao nosso respeito. E às vezes, muitas das vezes acontece de o Senhor já ter um plano pra gente desde o ventre da nossa mãe, de a gente saber, sabe, o nosso chamado, falar para que nós fomos chamados, para que nós fomos escolhidos. Talvez você esteja, né, falando o que isso tem a ver com sobrecarregado. Espera um pouquinho que eu vou chegar lá, tá bom? Mas, continuando, você foi chamado do Senhor. Às vezes isso parece pesado, parece um fardo, mas lembramos que o nosso Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas dores, o nosso cansaço, o castigo que nos traz hoje a paz estava sobre eles. Por isso que, se você se sente aflito, se você se sente cansado, se você se sente sobrecarregado, angustiado, se lança, sabe, aos pés do Senhor. Fala com o Senhor teu Deus em oração, fale com Ele através da Bíblia Sagrada, converse com o Espírito Santo, porque muitas das vezes a gente fica guardando essa tristeza dentro de nós, querendo desabafar com qualquer outra pessoa. Ei, chama o Senhor teu Deus para conversar. Fala com Ele, desabafa com Ele, não procure em lugares ou em pessoas, procure em Deus. Porque Ele é o seu melhor amigo, Ele é a pessoa que vai te ajudar, Ele é uma pessoa que vai te dar força, Ele é o Todo-Poderoso. A gente pode chegar a Ele porque somos filho. Amém? Vou continuar lendo, né? O versículo
2 diz assim: e fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da tua mão me cobriu, me pôs como uma flecha limpa e escondeu-me na sua aljava. O Senhor, Ele tem colocado as palavras dele na nossa boca, basta a gente usar, porque às vezes a gente fica tão, sabe, com muito mimimi, já chega aos pés do Senhor, fala como você entende, que depois o Senhor, né, vai falando com uma forma que você também entenda. Por isso que é muito importante você ter o seu amigo Espírito Santo perto de você, porque às vezes o que você não consegue falar para Deus em palavras, saem lágrimas. E o Senhor recebe e o Senhor interpreta cada uma delas. Porque o que o homem não é capaz de fazer, o Senhor é. E o Senhor, Ele nos interpreta, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele nos conhece muito bem. Ele conhece cada um de nós. O nosso Deus, a gente não pode limitar ele, ele está atendendo outro pedido. Ei, o nosso Deus é poderoso, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é tudo, ele está em todos os lugares. O Espírito Santo está dentro de nós, cada um de nós tem isso. Não fica, não vou clamar ao Senhor glória, porque é uma coisinha tão besta. Ele está atendendo outra pessoa, ei, ao mesmo tempo que ele está atendendo você e falando com você, ele está falando com outra pessoa também. Ele trabalha, ele flui no nosso meio desta forma. Amém? Então não limite isso. Não coloque isso como pretexto. Mas entregue todas as suas súplicas, todas as suas angústias perante ao Senhor. Não tenha medo, não fique colocando limitações. Não se limite. Seja sincero com o Senhor teu Deus, se achegue a Ele, fale tudo que você precisa falar. Chore o quanto você quiser chorar. Sabe, pega a sua Bíblia, não sabe como orar, pega a sua Bíblia, tem orações aqui que você pode fazer. Davi, em Salmos principalmente, a gente vê muitas, como diz, orações de Davi, que estava angustiado, que estava sendo perseguido, que estava, sabe, exausto, sobrecarregado em tudo. Ele buscou ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Se você é uma pessoa que você fala que adora o Senhor, então se achegue a Ele. Fala, Senhor, eis-me aqui, porque eu estou angustiado, eu estou aflito. Eu preciso que o Senhor tire essa mágoa de mim, sabe? Lógico que às vezes demora um pouquinho, mas o Senhor, Ele te escuta. Ele te escuta, talvez Ele não traga aquilo que você pediu, mas Ele vai trazer um refrigério para sua alma e Ele vai trazer paz, porque o nosso Deus é um Deus de paz. Você chega para Ele todo angustiado, na presença dEle, quando você, sabe, termina toda a sua oração, terminou de falar tudo que você precisava falar, o Senhor, Ele nos dá o alívio, Ele nos dá a calmaria, Ele fala, nossa, tô até mais leve, sabe? É isso, é você, de vez procurar pessoas, você chegue a Deus para falar com Ele. Conheça o teu Deus e se faça conhecido dele também. Seja uma pessoa que apresenta suas súplicas perante o seu Deus. Amém? Vamos continuar lendo. Agora o versículo 3, ainda de Isaías 49. E me disse, tu és meu servo, és Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Ei, você precisa glorificar o Senhor. Você é servo do Senhor. Não se esqueça que Deus é o seu Senhor. O seu Senhor precisa ser glorificado. O seu Senhor precisa de respeito, ser tratado como uma pessoa que você quer perto. Glorifique a Ele, exalte a Ele, sabe? Mesmo nas aflições, nas angústias, não se esqueça das maravilhas do Senhor Deus. Não se esqueça da grandeza, o quão maravilhoso Ele é. Às vezes na angústia, na dor, a gente só quer chorar, faça. Se você quer só falar, Deus, eu quero ficar em silêncio, eu não quero falar, mas fica aqui comigo, Ele vai ficar com você, Ele está a todo tempo com você, Ele te escuta, Ele te ouve, sabe? Quer suplicar pelas pessoas que estão passando fome, porque isso te deixa triste? Clame, entregue aos pés do Senhor. Ele é poderoso, Ele é o dono do ouro, da prata, Ele que fez tudo, sabe, tudo que há nesse mundo, tudo que há na terra, Ele que fez. Amém? Aqui o 4 vai nos dizer, porém eu disse, debalde tenho trabalhado, inutilmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, e a minha recompensa está perante o meu Deus. Oh, coisa linda! Coisa linda é quando a gente reconhece que
que o Senhor Deus está conosco. Porque aqui Isaías, no 4, ele está dizendo: porém, tenho trabalhado inutilmente, vãmente tenho gastado as minhas forças. Quantas vezes a gente fazendo a obra do Senhor, eu não sei o que você faz na casa do Senhor, se você faz alguma coisa ou não. Não precisa ser grandes coisas, mas o que você faz? Se é limpar a igreja, se é ser um levita, se é ser um obreiro, porteiro, pastor, não sei o que você é. Mas quantas vezes já não se passou na sua cabeça: Senhor, eu tenho trabalhado em vão, tudo que eu tenho feito tem sido inútil, eu só tenho gastado as minhas forças. Você pode falar com o Senhor, ser sincero com Ele a respeito do que você está sentindo, para Ele trazer clareza, para Ele trazer respostas. Amém? Ele vai ser sincero na resposta dele também. Porque aqui, ó, Isaías falou tudo isso, mas ele disse: todavia, o meu direito está perante ao Senhor. Tudo está diante de Deus. Ele sabia disso e ele entregava isso para Deus. Porque mesmo no momento de frustração, mesmo no momento que ele estava sendo exortado por Deus, ou em um momento que ele se sentiu dessa forma, ele ainda continuou sendo sincero e ele sabia que Deus era o Todo-Poderoso. Ele não deixou de engrandecer a Deus, porque ele ainda continua. Ele sabe que a recompensa dele está perante Deus, o Deus que ele serve. Lembre-se, por mais que você esteja na sua angústia, no seu sofrimento, na sua dor, se estiver tudo isso perante ao Senhor, vai ter recompensa, Ele vai ver os seus direitos. O nosso Deus é um Deus de justiça. Amém? No 5 ele ainda continua, que diz assim: e agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser servo, para que faça voltar a ele a Jacó, ao qual não se deixará congregar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Ei, ó, aqui de novo, ele exaltando a Deus de novo, falando: contudo, Deus será a minha força no dia da sua tristeza, no dia que você estiver sobrecarregado, no dia que você estiver cansado. Fala: ei, Deus é a minha força, Deus será a minha força. Levanta-me, Senhor, desse chão, fortalece-me. Pede para Deus tudo que você precisa, porque Ele dá. Amém? Peça a Ele que Ele dará, Ele ainda te usará para você poder levantar e fazer outras pessoas criarem forças através da sua vida. Você vai ser um espelho de Deus, né? É conforme a nossa caminhada. A gente é um espelho, a gente ilumina o povo que está nas trevas. Aquele que quer, sabe, ser iluminado, na hora que vê a luz resplandecendo, a luz de Deus brilhando em você, vai procurar pelo seu Deus. E ainda aqui no 6, que diz assim, só confirmando o que eu acabei de dizer. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para a minha salvação até a extremidade da terra. O Senhor nos chama para ser luz. Nós somos luz. Temos que ser a luz, mesmo que a gente esteja sobrecarregado. Porque a luz do Senhor, o que seria a luz de Deus em nós? É no momento de fraqueza, é no momento de estar sobrecarregado, angustiado, frustrado, estar sendo perseguido. Você glorificar o Senhor teu Deus, você saber de onde vem a sua força e de saber que a luz que resplandece no seu rosto é a luz de Deus. Será que a gente consegue entender isso? Porque às vezes a gente fica tão preocupado com isso e às vezes passa, pelo menos na minha cabeça passa: Senhor, será que eu estou refletindo a sua luz ainda? Mesmo nesse momento de angústia, de dor, de sofrimento, o Senhor está resplandecendo no meu rosto? Enquanto eu estiver glorificando o nome dEle, exaltando a Ele, sim, a glória dEle resplandecerá. Ele me usará para poder ser luz. E é isso que a palavra do Senhor nos ensina, não só aqui, eu não lembro onde tem também, que fala que o Senhor nos deu para ser sal da terra e luz do mundo. Amém? A gente precisa ser a luz. Por mais que a gente esteja angustiado,
Ei, as trevas, tudo pertence ao Senhor, mas Ele está falando que a gente precisa ser luz, saber de onde vem a nossa salvação, saber quem é o nosso Deus, que o nosso Deus, Ele pode fazer grandes coisas, Ele pode nos tirar, sabe, da angústia, Ele pode nos tirar da onde for que a gente estiver enfiado, Ele nos tira, Ele nos levanta, mas é tudo conforme no tempo dEle, tem tudo um tempo determinado para todas as coisas. É só a gente saber ter paciência para esperar, porque não é tudo conforme a nossa vontade. É conforme a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A vontade de Deus, sabe, é tão linda e maravilhosa, porque aqueles que confiam nele, mesmo triste, sabem que o Senhor é poderoso para fazer todas as coisas. Tudo vai se fazer novo. Pode ser diferente, a gente aprende algo diferente, sabe? É confiar em Deus. Confia no Senhor teu Deus. Entrega a Ele os teus caminhos, sabe? Se inclina ao Senhor, fala, Senhor, eis-me aqui, mesmo aflito. Às vezes a gente quer, sabe, tá ali falando, eu vou marchar. Mas na hora de você ajoelhar o seu joelho no chão, ou na hora de você chamar a presença do Senhor, seja de pé, sentado, deitado, não sei como, mas a gente fala, Senhor, sei não. Continua nessa esperança que o teu Deus te livrará. No momento certo, na hora certa, Ele te livrará. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que a gente serve. Não incapacita, sabe, o poder de Deus por causa dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, as nossas experiências de vida não anulam a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é fiel. A palavra do Senhor, ela nos dá esperança. E o Senhor também fala conosco. Quantas promessas Ele não nos fez. Que em breve Ele voltará para nos buscar e que precisamos estar preparados, precisamos estar vestidos como noiva. Ele nos disse, Ele nos alertou que nesses últimos tempos seriam difíceis. E quantas vezes a gente não vê que está ficando difícil, que está ficando pesado, mas a glória do Senhor desce sobre a nossa vida e nos renova, nos enche de força. O Senhor fortalece aqueles que, sabe, se animam, que se coloca de pé e fala, eu tenho Deus, e o meu Deus é fiel para cumprir. Eu tenho um Deus que Ele traz alegria, que Ele traz felicidade, que Ele traz, sabe, esperança, que Ele me enche da glória dEle. Quando a gente carrega a glória do Senhor, ela reflete em nós. E isso se reflete também mesmo a gente estando triste. A gente precisa ter a certeza, colocar, sabe, no nosso coração, eu tenho Deus. Independente do meu sentimento, da minha situação, do meu posicionamento no momento. Mas você precisa falar, eu tenho um Deus. Eu sei que o meu Deus pode todas as coisas. Porque o meu Deus me chamou desde o ventre da minha mãe, Ele me conhece, Ele mencionou meu nome, Ele me chamou para ser seu servo, Ele me capacitou, Ele falou que eu seria a luz, Ele falou que me daria recompensa se eu levasse o nome dEle perante Ele e eu apresentasse todas as minhas súplicas, toda a minha situação. Esse é o nosso Deus e a gente precisa confiar nele. Então confiamos no Senhor, confiando em nosso Deus. Quem irá nos impedir? Porque aquele que está junto com Deus não está longe de Deus. Quem está junto, está junto. Quem está junto de Deus fala a mesma língua. Quem está junto de Deus caminhando no mesmo, né? Por mais que esteja. Porque tem uns momentos que a gente está aprendendo. Tem um momento que a gente passa que às vezes dá umas triscadinhas assim que... Mas é aprendendo, a gente está aprendendo. Depois que a gente aprende, a gente, agora entendi. E a gente continua caminhando. Amém? Continuando lendo, né? O versículo agora, o 7. O versículo 7. Ainda em Isaías 49. Agora eu estou lendo o versículo 7. Que diz assim: assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada. Tá falando de Jesus já, viu? Citando Jesus. Ao que a nação abomina, ao servo dos que abominam, os reis o verão e se levantarão, como também os príncipes, e eles diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor que é fiel, e do Santo de Israel que te escolheu. Ei, o Senhor te escolheu, Ele te chamou.
Toma posse disso, não deixe o inimigo roubar de você isso, não deixe um momento, um sentimento, sabe, roubar isso de você. O Senhor te chamou e Ele te capacitou. Jesus veio, levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos cansaços. Ele levou sobre si, sabe? E cada um, se a gente for luz, na onde a gente andar, a gente só vai fazer, sabe, levar a glória do Senhor. E o resto o próprio Deus vai fazer. Porque é a palavra dele que nos diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Isso não sou eu dizendo. Eu não vou debater com ninguém aqui sobre isso. Porque isso é Deus dizendo que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus. E esse dia vai acontecer. Isso é uma das promessas. Desculpa, bati o pé. Essa é uma das promessas do Senhor, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Só você pensar desde os seus bisas, tratas, sei lá, vós aí atrás. Quantos deles já não serviram ao Senhor? Quantos joelhos já não foram dobrados perante ao Senhor? Antes mesmo da minha geração, quantas outras gerações não tiveram? E elas se prostraram e reconheceram ao Senhor. Ou já ouviu falar da grandeza desse Deus? Então a gente precisa anunciar. Tá sobrecarregado? Lança isso diante do Senhor, que Ele te limpa, Ele te sara, Ele te cura. Amém? Vamos continuar lendo? Deixa eu virar aqui, que eu tô acompanhando também no meu caderno. Isaías 49, agora o versículo 8, tá? Assim diz o Senhor, no tempo aceitável, lembra que eu falei, no tempo aceitável do Senhor, te ouvi, e no dia da sua salvação te ajudei, te guardarei e te darei por aliança ao povo, para restaurares a terra, e para dar-lhes em herança as herdades assoladas, para dizeres aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, em todos os lugares altos haverá o seu pasto. Tá entendendo? Você tá entendendo o que o Senhor tá falando? Diz aos presos, sai. Diz aos que estão em trevas, aparecei a luz. Anuncia a palavra do Senhor. Seja luz, porque hoje a gente passa por uma dificuldade, a gente passa por algo que está nos sobrecarregando. A gente passa por alguma situação que depois fica como aprendizado. E a gente passa isso, é igual ensinamento. Quantas mães não passaram por uma situação e depois passou isso para sua filha? É a mesma coisa com a gente. A gente passa alguma coisa, a gente, que eu digo, né, em questão de cristão. A gente passa por uma dificuldade, depois a gente procura na Bíblia, vê lá, a gente acha, às vezes, aquela dificuldade na Bíblia e lá tem uma resposta. A gente encontra essa resposta, a gente busca mais ainda em Deus, depois a gente repassa isso. Repassa a palavra do Senhor. Se alguém falar, fulano, mas você não estava assim, assim, assado, agora já está bem? Sim, eu estou bem porque o meu Senhor cuidou de mim. Deus cuidou de mim. Porque Deus cuida de cada um de nós. É como diz o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e somente nele confiarei. Porque só Ele pode nos livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Só Ele pode nos guardar debaixo da sua sombra, debaixo das suas asas. Nós estaremos seguros. Sabe também aquela parte que diz 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido? É também para você. Às vezes uns caiu aqui do seu lado, outros lá, aconteceu alguma coisa ali, aconteceu alguma coisa lá, então não aconteceu com você. Porque Deus te guardou. Mas e se acontecer? Você vai deixar de confiar no Senhor? Não. Ele é o teu Deus, Ele ainda continua sendo o seu refúgio, Ele ainda continua sendo, sabe, o seu abrigo, Ele ainda continua sendo o Altíssimo. É só a gente correr para debaixo das asas dEle. Aconteceu? Amém. Sabe, porque o nosso Deus é o Deus de dias bons e dias maus. Em todos os dias Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Tem outro versículo também que diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. As misericórdias, sabe? Pela graça que Jesus, através daquela cruz, nos deu esse direito.
de poder engrandecer, exaltar a Deus e, sabe, de a misericórdia de Deus nos alcançar através de Jesus. Olhe para essas coisas, olhe para as grandezas de Deus. Tenta enxergar isso. Às vezes é difícil no momento ruim, eu falo para você. É difícil. É fácil confiar em Deus quando tudo vai bem, quando tudo tá legal. Agora, quando tá ruim, quando tá difícil, às vezes é difícil até você aprender. Mas depois que você aprende, ninguém mais tira de você. Ninguém mais te derruba. Apesar de você estar triste, sobrecarregado, angustiado, você continua lançando nos pés do Senhor. Lance aos pés dele. Senhor, tá ruim. Amém. Basta cada dia o seu mal. E o dia de hoje eu entrego a ti. E eu agradeço por ele. Porque os dias maus também são pra gente aprender, são como aprendizado, pra gente poder caminhar, pra gente continuar. Continue, não pare. O Senhor tá falando contigo, não pare. Continue caminhando, continue falando que o teu Deus é a tua força. Se agarra ao teu Deus. Você fala que Deus é o teu Deus, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão. É o teu Deus, o Deus que Jesus anunciou. Confia. Ué, se é o teu Deus, porque esse é o meu Deus. O meu Deus é o Deus da Bíblia Sagrada. O meu Deus é o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, de Jesus. É o Deus dos apóstolos. Esse é o Deus que eu sirvo. Nada vai mudar. Nada. Porque o meu Deus está gravado no meu coração. Eu sei a quem eu pertenço. Eu pertenço a Cristo. Amém? Que você deixe isso guardado no seu coração também. Vamos continuar lendo? Glória a Deus. No versículo 10 vai dizer assim, ainda de Isaías 49. Nunca terão fome nem sede, nem calor, nem o sol os afligirá, porque o Senhor se compadece deles. Os guiará e os levará mansamente aos mananciais de águas. O Senhor sempre tem um caminho pra gente. Se você tem sede, vai até o Senhor. Se você sente calor, vai até o Senhor. Se o sol tá te afligindo, vai até o Senhor. Aqui nesse versículo já tá dizendo o poder que nosso Deus tem. Ele tem poder de matar a nossa sede, a nossa fome, de, sabe, saciar o nosso calor. Ele nos guia, ele nos leva pelo seu caminho mansamente aos seus mananciais. Ele nos guia, a gente só precisa confiar e falar, Deus, eu tô sem força, mas eu vou confiar em ti, eu vou seguir os teus caminhos. Só me dá uma ordem que eu vou obedecer. Porque a palavra também nos ensina que aqueles que obedecem ao Senhor, aqueles que seguem os seus mandamentos e os seus estatutos, automaticamente as bênçãos do Senhor te alcançam. Está em Deuteronômio, eu não me lembro onde, mas está lá. Continuando. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas estradas serão levantadas. Eis que estes virão de longe, aqueles do norte e do ocidente, aqueles que outros da terra de Sinim. Aí, estamos chegando perto do versículo que a gente leu, hein? O 13 diz assim: exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós, montes, estalai com júbilos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. O Senhor se compadece de cada um de nós. Ah, Deus, o Senhor é muito lindo. O Senhor nos consola. Você está entendendo? Se você estiver sobrecarregado, aflito, angustiado, triste, corre para o Senhor. Ele se compadece. Sabe? Ele traz alegria. O Senhor, Ele é alegria. Chegue ao Senhor com júbilos. Às vezes é difícil. Mas se você entregar tudo, sabe, para Ele, Ele vem com refrigério. Ai, como Deus é lindo. Aí agora chegou o versículo que a gente leu. Porém, Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Quantas vezes a gente não fala isso? O Senhor se esqueceu de mim. Se você acha que o Senhor se esqueceu de você, então abra sua boca e fala: Senhor, lembra-te de mim. Lembra, Senhor, de mim, como o Senhor se lembrou de Davi, como o Senhor se lembrou de cada servo seu que estava no momento de aflição, de angústia, como o Senhor se lembrou, sabe, de cada discípulo seu. Chama a atenção do Senhor, já que você acha que Ele esqueceu de você. Mas o Senhor, Ele não deixa, é como eu disse, Ele envia a resposta. E a resposta está logo no 15.
Primeiro vem uma pergunta e depois já vem a resposta. Que diz: porventura pode minha mãe se esquecer de seu filho que ainda cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Pode uma mãe se esquecer de um filho? Pode. Pode, isso pode acontecer. Mas, ainda que esta se esqueça dele, contudo, o Senhor não se esquecerá de ti. O Senhor não se esquece dos seus. Nós somos filhos. Lembre-se disso. Se você acha que o Senhor te esqueceu, chama a atenção dele. Mas a própria palavra está nos dizendo que o Senhor não esquece de nós. Tudo acontece no tempo determinado. Às vezes acontece as coisas com a gente, pra gente poder correr pro Senhor. Pra gente lembrar, ei, eu tenho um Deus. E o teu Senhor não esquece. Já tem um tempo determinado. Ele sabe tudo o que vai acontecer. Sabe? Isso é incrível. Deus é maravilhoso. Deus é grandioso. Tem nem palavras pra dizer o quão maravilhoso esse Deus é. Ele não se esquece de você. Mas se você acha na sua consciência, tá falando isso, se você dentro de você tá falando, ei, Deus se esqueceu de mim, o meu Senhor se esqueceu de mim, ele tá falando, ei, eu me lembro de você. Eu não me esqueço de você. Eis que eu te tenho nas palmas da minha mão. E eu te gravei. O Senhor te gravou. Você é marcado pelo amor de Deus. Sabe como você foi marcado pela morte de Jesus? A graça que hoje nos alcança, alcançou gerações e gerações e gerações e continua alcançando até que ele venha. A gente foi gravado. A gente é gravado pelo amor de Cristo. Sabe, não precisa eu crucificar o meu Cristo novamente para falar que o sacrifício dele foi, sabe, perfeito. Não, já foi o suficiente. Jesus é o suficiente para mim. Mas ainda fica a pergunta, como eu vou fazer nesses dias maus para me colocar de pé? E a resposta já foi dada. Se coloque perante o Senhor, seja deitado, seja de pé, seja ajoelhado, seja como você se sentir à vontade para falar com o teu Deus. Dependendo da sua agilidade, mobilidade, para você poder falar com o Senhor. Mas fale, não deixe de falar, entregue os seus caminhos perante o Senhor e tudo Ele fará. Sabe? Porque a palavra do Senhor fala que a gente não vai ser confundido. Os que confiam no Senhor não serão confundidos. Ainda tem um louvor que o Senhor me entregou uma composição. Deixa eu ver se ela tá aqui. Só um minutinho. Eu acho que ela tá aqui ainda. Que o Senhor tem me entregado muitas composições com base totalmente bíblicas. E tem sido uma experiência incrível que o Senhor tem me entregado. Glória a Deus por isso, porque nada é meu. Nenhum privilégio para mim. Toda honra, toda glória seja dada ao Deus poderoso. Ele me entregou muitos louvores, que também serão lançados ou não, conforme a vontade do Deus Todo-Poderoso. É a vontade dele, não a minha. Até porque os louvores não são meus, são dele. É do próprio Deus. Ele compôs, ele apenas entregou para mim cantar para ele. Por enquanto eu estou fazendo isso. Está sendo para ele, exclusivo. Amém? Tem uma parte do louvor que é bem no começo, que o louvor é a Ti, Senhor, que é do Salmo, é inspirado no Salmos 25, que diz, tem uma parte que fala assim, meu Deus, confio em Ti, guarde os meus pensamentos e não me deixe ser confundidos. Os que confiam em Ti, os que confiam em Deus, não serão confundidos. Não tem como. Não tem. Se você pedir para o Senhor, Ele vai te dar. O nosso Deus, o Deus que eu sirvo, não é um Deus de confusão. O meu Deus não. O que às vezes acontece é a gente mesmo se confundir. Mas Deus não confunde nada. E se você falar, Senhor, não me deixe ser confundido, Ele não vai deixar. E Ele não vai deixar que os inimigos triunfem sobre nós. Mas é como eu disse, às vezes a gente precisa esperar o tempo determinado para todas as coisas, porque esse é o nosso Deus. O meu Deus é poderoso e fiel para cumprir. Amém? E se você quiser também, se você está ainda se sentindo triste, ainda quer que o Senhor fale com você, não sei se eu vou conseguir gravar um vídeo falando desse livro.
Mas se você ainda se sente aflito, se você ainda se sente triste, quer que o Senhor continue falando com você, leia Salmos 139. Tem um louvor da Tamires Garcia, que eu gosto bastante. Eu amo, assim, eu amei esse louvor. Me ajudou bastante no momento que eu precisei, no momento de aflição, de tristeza. E se você quiser ler, depois eu não sei se eu vou conseguir gravar um vídeo falando desse versículo, desse livro, desculpa. Porque é o 39 todo, ele todo, porque, cara, é incrível. É incrível, incrível, incrível. Porque ainda o 17 vai falar assim, ó, o Salmos 139, versículo 17. Ó, quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as somas deles. Esse é o Deus que eu sirvo. O Senhor tem pensamentos para nós, é de paz. Amém? O 23 vai dizer, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelos caminhos eternos. Pelos caminhos não, pelo caminho eterno, desculpa. A dicção foi horrível aqui, mas é essa palavra. Se você tem dúvida, a palavra, ela, sabe, esclarece. Se você tá sofrendo, a palavra tem, sabe, conforto, tem palavra de consolo. Porque é o próprio Deus falando com nós, mas não se achega de qualquer jeito. Fala, Espírito Santo, seja aqui comigo para ler essa passagem. Fala comigo, fala no meu interior, que ele vai falar com você. Fala, revela-te a mim. E ele vai se revelar a você. Sabe? E depois que você entregar, se rasgar perante o Senhor, faça o teste. Fala para você mesmo como você está se sentindo depois da oração. Eu já fiz isso. Chegar, sabe, totalmente quebrantada perante ao Senhor e sair de uma oração, sabe, esbanjando alegria, felicidade. É um negócio que chega a contagiar até quem tá perto. Fala, nossa, não é a mesma pessoa. Quantas vezes eu, como levita da casa do Senhor, cheguei, sabe, totalmente despedaçada e saí de lá saltitando de alegria. Porque Deus veio, me deu felicidade, o Senhor veio, sabe, colocou a certeza, a palavra dele no meu coração. E pra mim foi suficiente. Porque às vezes é disso que a gente precisa, separar um momento pra adorar a Deus, entregar tudo que a gente tem pra entregar a Deus. E depois separar um momento pra gente falar pra ele como foi o nosso dia. Deus, o meu dia foi... sem nem palavras pra dizer, o Senhor viu, né? O Senhor tava comigo. Mas fala, conversa como se fosse um amigo. Desabafa, lança pra fora, joga pra fora, mas joga perante o Senhor. Ele é a pessoa certa pra ouvir as coisas boas que você tem pra dizer e as coisas ruins também. Senhor, sabe, me ajuda aí, toma o Senhor como o Senhor da tua vida, sabe? E tudo isso que você tá sentindo, toda essa angústia, toda essa tristeza, todo esse sobrecarregar, vai ser lançado por terra em nome do Senhor Jesus. E lembre-se de você ler o Salmo 139, ele é lindo. A Bíblia toda é linda, maravilhosa. Mas isso é pra você que ainda se sente sobrecarregado, que você ainda se sente frustrado. É só para mostrar a onipotência e a onipresença de Deus na nossa vida. Porque o finalzinho, que é o 24, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Essa tem sido a minha oração, ainda mais nos dias de hoje. Nesse momento de dificuldade, Senhor, me guia pelo caminho eterno. E vê se há em mim algum caminho mau e me livra deles. Me tira desse caminho, me põe nos teus caminhos, porque os caminhos do Senhor, o caminho do Senhor é perfeito. E o único caminho é Jesus. E como chegar, como eu vou nesse caminho? Aí, conhecendo Jesus. Eu te convido a conhecer Jesus. A mergulhar, saber quem é o Deus que você serve. Sabe? Tenha essa ligação, converse com Ele e Ele vai te ouvir. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Que Ele tenha falado contigo. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.